Bem-vindo a mais uma palestra promovida pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Isabel Cristina da Silva Melo Tomás e vou compartilhar com vocês alguns relatos sobre projeção da consciência. Bom, o que é a ACIPEC? Ela é a Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia. A sua sede fica ali em Jundiaí. É uma instituição independente de pesquisa, estudos e ensino, fundamentados na Conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos, é uma escola de Conscienciologia. Bom, conhecer um pouquinho mais da CIPEC, se vocês tiverem interesse, entre lá no portal da CIPEC, lá tem a página do Facebook, do Instagram, tem os relatos dos participantes da Procim, que é uma técnica que acontece toda segunda-feira. Tem o canal do YouTube com outras palestras promovidas pela CIPEC como essa. Tem os cursos na plataforma EAD, são mais de 46 cursos, inclusive sobre projeção da consciência, que está muito bacana. Tem o blog da Procim, tem na lojinha Evolui Up, vocês vão encontrar cursos e livros. E vai conhecer um pouquinho mais do projeto SETA, que é o campo ectoplasmático de autocura. E aí você fica por dentro do que está acontecendo aí na escola, na instituição. E o que é a Conscienciologia? A Conscienciologia é a ciência dedicada ao estudo da consciência que somos todos nós, com o objetivo de propiciar o autoconhecimento e buscar entender quem somos, como evoluímos, qual a nossa programação existencial nesta vida, nossa missão de vida. E a ciência da Conscienciologia tem uma abordagem diferente da ciência convencional, porque ela aceita a hipótese da existência de outras vidas, outros corpos energéticos, além do corpo físico e outras dimensões além dessa material da qual nós nos manifestamos. E como que a Conscienciologia estuda a consciência, né? Ela estuda alguns pilares aí, como a holossomática, que significa que a consciência de todos nós se manifesta por meio de um conjunto de corpos ou veículos, né? Tem o soma, que é o corpo físico, o energossoma, que é o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo das emoções usado nas projeções, e o mentalsoma, que é o corpo aí do discernimento, da razão pura. Esses corpos eles vão trabalhar juntos para que possamos nos expressar em diferentes dimensões da realidade. Aí tem a multi-existencialidade, que é exatamente que vivemos várias vidas sucessivamente, né? A ideia aí da reencarnação. A multidimensionalidade é que nós interagimos aí em outras dimensões, não só aqui nessa dimensão física. A bioenergética, que é a troca de energias com o meio ambiente, né, com o meio que você vive e com outras consciências. E a cosmoética. A cosmoética é uma ética ampliada que vai além da moral humana ou social, né? Leva em conta o impacto das nossas interações, né, dos pensamentos, das nossas ações em todas as dimensões. E a autopesquisa, que é a experimentação antes da crença, que no caso, igual a projeção da consciência, ela é uma autopesquisa que vem trazendo aí para o nosso dia a dia, eliminando algumas crenças e buscando evoluir de uma forma aí cosmoética. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da história da projeção da consciencial, né? Aí se vocês quiserem saber um pouco mais profundamente, pode estar olhando aí os cursos da CIPEC e vocês têm bastante material sobre isso. A projeção da consciência é relatada há milhares de anos em diferentes culturas. No Egito Antigo havia registros sobre o corpo de luz saindo fora do corpo físico. Religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, mencionam experiências extracorpóreas. No Ocidente, o espiritismo e o estudo das EQMs, que é as experiências quase-morte, trouxeram mais pesquisas sobre o fenômeno. A Conscienciologia, desenvolvida por Valdo Vieira, propôs uma abordagem científica e técnica da projeção, né? O professor Valdo Vieira aí tem bastante literatura sobre aliás, tem
uma bíblia aí de projeção da consciência, que é muito interessante para quem estiver interessado em autopesquisa e conhecer um pouquinho mais. E o que é a projeção consciencial? É a experiência de sair do corpo físico de forma consciente, lúcida e temporária. Ocorre com o uso do psicossoma, que é o corpo espiritual, mantendo a lucidez. Qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade com treino. Que vai promover aí o autoconhecimento. Você vai compreender quem somos além do corpo físico. Você vai promover interassistência. Você vai auxiliar aí consciências em outras dimensões. Você vai ter a comprovação da vida após a morte, né? Então, você perde até o medo da morte, né? Você vai comprovar aí a imortalidade da consciência. E a expansão da consciência, que é a maior percepção da realidade multidimensional, né? Que você não tem só esse plano físico aqui nessa dimensão. E como que você pode desenvolver a projeção da consciência? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que é a ativação dos chakras e do desbloqueio energético, técnicas projetivas, né, como o exercício da técnica de saturação mental, que é o estudo, né, diário, várias vezes ao dia sobre projeção, né, e aí em palestras, livros, relaxamento e controle das emoções, evitar o medo e manter o foco, e registrar as experiências, que é anotar as projeções para análise e aprendizado, foi o que eu fiz aqui para poder estar mostrando para vocês. Bom, e por que eu me interessei por projeção, né? Conhecida também como projeção astral? Porque desde muito pequena eu tenho muitos sonhos lúcidos, muitos. Tinha visões que outras pessoas não conseguiam ver. Eu tinha premonições, inclusive nos sonhos, do que ia acontecer, e eu relatava para minha mãe aquilo, né? Eu tinha isso aí tudo influenciava no meu comportamento. Eu era uma menina muito tímida, muito medrosa, até mesmo porque eu era muito fora da casinha. Então, de uma certa maneira, a minha mãe, ela tentava não dar muita importância, falava que tudo aquilo era uma bobagem, exatamente para não ficar muito, sabe, não perder o foco na realidade. Então era uma maneira dela me trazer para a realidade, que eu era muito fora da realidade. Exatamente por conta de tudo que eu não entendia. E todo mundo me achava uma menina meio esquisita, meio diferente. E eu fui aos poucos, né, saindo da minha adolescência, pesquisando mais sobre a questão da espiritualidade, né, no budismo, no espiritismo, até que eu fui conhecer a conscienciologia, que eu aprendi uma técnica que eu vou falar um pouco a mais para vocês, e fui praticando essa prática, tendo algumas projeções ainda não muito lúcidas, que até que eu tive em 2018 a minha primeira projeção lúcida, que eu acredito que eu já tenho até aqui no canal relatada, foi muito interessante. Bom, e assim, quando eu fui fazer o curso na Conscienciologia, que faz tempo já, que eu fiquei bastante tempo fazendo o estado vibracional, aprendi essa técnica do estado vibracional, que é, pelo menos para mim, tá? Foi assim a chave para poder realmente ter as projeções lúcidas. E o que é o estado vibracional? O que é essa técnica tão importante usada na Conscienciologia, nas projeções? É você ativar a ativação máxima do seu energossoma, que é o corpo energético. Ele vai provocar uma vibração intensa e homogênea por todo o corpo e vai resultar na mobilização voluntária das energias. E como que o estado vibracional ajuda na projeção da consciência? Ele vai provocar o desacoplamento, a soltura, né, dos veículos de manifestação. Aí ele vai facilitar a separação do psicossoma do corpo físico. Ele vai afrouxar aí os laços energéticos e torna a decolagem, a saída do extrafísica mais fácil. Ele vai aumentar a sua lucidez extrafísica, ele vai limpar o campo energético, reduzindo assim as interferências emocionais e mentais, e favorece a consciência durante a projeção de uma forma mais lúcida. Ele vai promover também uma autodefesa energética. Ele funciona como uma blindagem contra as consciências negativas, porque às vezes quando você está saindo do corpo, né, aparecem algumas consciências ali problemáticas, precisando de auxílio, e você às vezes assusta e volta para o corpo.
Ele vai proteger os ambientes carregados, ele vai garantir uma segurança durante a projeção. Vai desbloquear os chakras também, porque se você tiver com algum chakra ali bloqueado, fica mais difícil a saída, né? Fica muito preso ali, então você dificulta. Então ele vai liberar essas energias estagnadas e vai melhorar a circulação energética. Vai soltar o energossoma, né? Que é o corpo energético, e facilitando as projeções conscientes e controladas. E ela é essencial para as decolagens lúcidas. Bom, e aqui é a apresentação para vocês mais ou menos aí da técnica, como acontece. Você primeiro faz a circulação fechada das energias, né? Então eu imagino normalmente uma luz bem intensa no alto da cabeça, e ela vai fazendo uma varredura todo o seu corpo por dentro e por fora, até os pés, a planta dos pés. E depois você volta com essa energia de novo até o alto da cabeça, e você vai fazendo essa movimentação cada vez mais rápido, até você ter a mobilização máxima das energias, e depois você exterioriza essas energias para o ambiente, depois você vai absorver. Obviamente, cada um vai ter o seu tempo de fazer, tem uns que sentem mais, tem outros que sentem menos, mas aí é a prática do dia a dia mesmo, tá? Eu sempre tive muita afinidade com o estado vibracional. Eu vou falar para vocês aqui o primeiro relato com o meu grupo familiar, tá? Que é com o meu avô materno. Essa, na verdade, foi a última projeção lúcida que eu tive com meu avô, porque desde que ele faleceu, né, que ele se dessomou, eu tive várias projeções com ele, vários sonhos lúcidos, e essa eu escolhi porque foi a última, para poder estar compartilhando com vocês. Então foi no dia 23 de junho de 2019, eu tive uma experiência projetiva bem marcante, reencontrei meu avô materno, já dessomado. Né? Durante o dia foi muito agitado, teve um churrasco em família, onde houve muita descontração, dança, bebida alcoólica. E ao chegar em casa, mesmo cansado, eu demorei para adormecer. Durante o sono, eu despertei em catalepsia projetiva, né? Quando você está ali dentro do corpo, quer sair, está presa. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso. E às vezes você fica bastante com medo, agitado. Eu tive muito isso na infância, mas aí, como eu conheço a técnica do estado vibracional, eu comecei a mobilizar as energias, e isso rapidamente me levou ao estado vibracional, e quando eu percebi, já estava fora do corpo físico. E fora do corpo físico, eu já fui surpreendida por consciências que zombavam de mim. No entanto, no meio delas eu reconheci o meu avô. Ele estava sereno, muito diferente da condição dos últimos dias de vida. E eu fiquei bastante emocionada, né, bastante feliz em vê-lo, e aceitei o convite para acompanhá-lo. Nós voltamos até um sobrado verde claro, com janelas e portas brancas. E dentro da casa eu vi também meu marido e meus filhos. E essa casa, ela não tinha nenhum móvel, tá? Ela era toda vazia. E meu avô me sugeriu que eles ficassem no andar de baixo e me levou até o andar de cima, um dormitório. Quando eu cheguei ali, o cômodo também era vazio, não tinha nada, e o seu aspecto começou ali, seu ambiente começou a mudar. Ele voltou a parecer frágil e debilitado, como nos últimos dias. E ele então me pediu que eu abrisse a janela, né? Ali já tinha praticamente, não tinha as paredes, só tinha essa janela. E quando eu fiz isso, eu vi um jardim bem exuberante, tinha um arco-íris com bancos e livros, uma paisagem de paz e aprendizado. Quando eu me virei para falar com ele novamente, ele não estava mais lá. A experiência terminou com um solavanco, me trazendo de volta para o corpo, e eu fiquei ali com uma sensação, né, de saudade, de carinho e conexão com meu avô. E o que me trouxe essa reflexão? Aliás, o que vem me trazendo, né, desde essa projeção. Esse reencontro me mostrou como os laços familiares eles transcendem realmente a vida intrafísica, e mesmo após a dessoma é possível ter oportunidades de reconciliação, aprendizado e assistência interdimensional. Essa vivência reforçou minha compreensão sobre a importância da lucidez extrafísica, do equilíbrio emocional e do papel dos amparadores. Né? Os amparadores aí são consciências mais lúcidas, mais experientes, que vão atuar fora do corpo físico
em dimensões mais sutis, né? Com foco, seu foco principal é a interexistência, né? Ajudar a orientar as outras consciências intrafísicas ou extrafísicas no processo evolutivo. Então ele levou comigo a certeza de que o amor e a evolução não têm fronteiras e que cada experiência projetiva traz novos ensinamentos para a minha jornada. Então, assim, desde essa experiência, principalmente de 2019, que eu tenho tendo com o grupo familiar, principalmente na questão do cigarro, do alcoolismo, o que me vem, qual que é o meu sentimento? Que no início, quando eu ia fazer as práticas, né, que eu faço uma prática diária também energética, que chama TENEPS, quando eu tinha esses encontros com familiares, outros familiares já dessomados por alcoolismo também, com problema de alcoolismo, eu voltava com uma sensação. Então ali eu tinha um pré-julgamento, eu ficava um pouco ainda angustiada, ficava um pouco triste. Hoje, quando isso ocorre nas minhas práticas, eu já tenho um outro tipo de sentimento, eu já não fico mais angustiada, não fico mais triste. Então a gente vai percebendo que a projeção da consciência auxiliado aí, né, na interassistência, nas práticas, ela vem nos ajudando também a alguns desbloqueios e tendo uma assistência aí mais tranquila, mais equilibrada. Bom, agora eu vou falar de um relato de projeção com o meu amparador Sirius, que me acompanha já desde 2018. Essa projeção, ela ocorreu na rodovia Raposo Tavares e a gente ia fazendo a gente fez o percurso repetido 3 vezes com a radiação. Ele normalmente faz essa radiação de luz azul e prata por toda a rodovia Raposo Tavares para intensificar a percepção. E paramos em cima de um shopping ali da Raposo Tavares, onde fizemos o giro energético para harmonizar o ambiente, né, emitindo essas luzes. Ali começou a mudar, né, a sensação de mudança vibracional foi evidente e começou a mudar o ambiente e parecer consciências presas, feridas ao longo da rodovia com acidentes passados. Eu via claramente ali na minha parapercepção que eram acidentes que já tinham ocorrido e essas consciências estavam ali presas, com a necessidade de resgate e assistência. Vi também outros grupos socorristas que atuavam no local. O trabalho é em conjunto e sem interferência um do outro, cada um respeitando o seu trabalho e auxiliando também, no objetivo de liberar e encaminhar essas consciências. E o amparador Sirius, ele telepaticamente, né, esclarecendo que nós abrimos espaço energético, permitindo que essas consciências fossem localizadas e resgatadas, porque o ambiente ele é muito denso. E um dos trabalhos do Sirius realmente ele é fazer essa abertura, né? Deixar o local mais assim tranquilo para a gente fazer esses resgates. Ali na rodovia Raposo Tavares, nós sabemos que tem histórico de graves acidentes. É um dos trechos mais perigosos do estado de São Paulo e que deixam marcas no plano físico e extrafísico. Então a assistência ali, a ação assistencial dessas consciências que ficam presas em locais e traumas, o resgate vai envolver ali a liberação dessas consciências, a transmutação das energias estagnadas e a reintegração do fluxo energético, né? Então assim, o amparador Sirius também, aí que me acompanha desde 2018, o que eu venho aprendendo ao decorrer dessas projeções da consciência com o Sirius? Na verdade, ele veio me ensinar a reeducar o meu parapsiquismo de uma maneira bastante intensa, porque era muito confuso, né? Então eu via coisas, às vezes eu confundia a realidade com o mundo extrafísico. Então o meu amparador, o Sirius, ele veio também me obrigando, de uma certa forma, a me reeducar no sentido do parapsiquismo mesmo, né? Na clarividência, na clareaudiência, nas projeções. Então é a experiência que vem mudando desde 2018 até agora. Era de uma maneira, agora eu tenho umas projeções de resgate com ele muito mais tranquilas. Eu tive outras projeções que às vezes eu ficava assim, ele me colocava num lugarzinho lá de castigo porque eu estava atrapalhando por conta do emocional, do parapsiquismo ainda não reeducado, né?
Então, é assim, a gente vê que a gente vai aprendendo ao longo do tempo com as projeções da consciência, evoluindo. Conforme você vai tendo as projeções, você vai evoluindo, vai se reeducando. É muito importante, bem bacana, a gente está deixando chegar o amparador para nos auxiliar também. Essa é outro relato que eu vou falar para vocês, de uma projeção que ocorreu dentro da Procim, que ocorre toda segunda-feira, na sede da CIPEC e à distância também. Quem tiver interesse pode procurar lá na lojinha que vai encontrar esse curso aqui. Muito bacana para quem quiser aí também estar se autoconhecendo, praticando a assistência, pode estar procurando e fazendo o curso. E dentro da técnica tem o projeto SETA, e que ocorreu essa projeção, tá? Essa projeção, na verdade, ela foi realizada pelo amparador, eu não fiz técnica, eu comecei a projeção e ele realmente me retirou do corpo físico, e logo que eu saí do corpo físico, eu vi uma máquina, mais ou menos parecida como essa. Outros colegas aproximadores já vê também bastante para a tecnologia na Procim, e era uma máquina de coleta, né? Era uma estrutura redonda, operada por 4 consciências. E a sua função, pelo que eu observei ali, era coletar e armazenar tecidos, fluidos e elementos químicos, materiais armazenados em outro líquido transparente e levado para outro setor. Isso eu fui vendo sendo recolhido pelos assistidos do projeto SETA, né? Que tem ali o projeto SETA, você preenche o seu histórico, é a sua queixa principal do que está acontecendo e você vai fazendo um tratamento durante um período. O que eu vi ali? Remoção de chips, né? Foram retirados chips dos assistidos e guardados em caixas pretas envolvidos por um material isolante e transportados por uma outra seção da máquina. Esse processo era bem preciso e organizado, né? Eu vi isso, era muito colorida essa máquina, bastante brilhante. E também eu vi o capacete vibracional usados, que como assim como outros aproximadores, alguns veem, alguns sentem, né, essa pressão na cabeça, como se fosse um capacete. E eu vi, né, quando eu estava fora do corpo, eu vi bem parecido do que eu estou mostrando aí para vocês. Eu tentei chegar bem próximo do que eu vi. E ele é usado aí na cabeça dos aproximadores, ele é conectado com o tubo vibracional, ele emite uma luz intensa sobre a glândula pineal, e aí potencializa o aprimoramento vibracional, né? Eu falo que ele potencializa o aprimoramento vibracional porque você vê ele emanando muito forte e você vê ali os chakras, né? O corpo energético sendo bastante trabalhado, sendo bastante vibrado mesmo, intensificado. Bom, aí depois que eu estava ali no aproximário, que eu estava fora do corpo, eu fui para um outro ambiente que a gente chama aí, eu chamo de Escolex. Também outros colegas já viram esse colégio extrafísico, mas eu fui na verdade para um ambiente que eu não tinha ido ainda, era um ambiente novo e semelhante a um laboratório mesmo, um multidimensional, né? Ele era todo fechado, como uma câmara fria e giratória, com setores organizados também por cores. O objetivo dele tinha um professor ali, Walter, projetado e dizendo que era para coletar o material para aprimoramento do DNA humano. E a gente percebia ali que era um trabalho interdimensional, porque além do professor que estava no dia, ele também estava projetado lá, e além de outros aproximadores, tanto presencial como à distância, eles estavam atuando em diferentes áreas daquele setor. Alguns recebendo tratamentos evolutivos, né? E outros organizando realmente todo o local de uma forma bastante eficiente e harmônica. Você via que tinha uma harmonia entre todos nós ali trabalhando, bem interessante. E você vê ali que a ciência e a espiritualidade unidos na assistência. Foi muito diferente essa experiência, foi muito marcante, né? Eu retornei ao corpo, porque você vai tendo, né, na Procim você vai tendo algumas chamadas, eu não ouvi a chamada, e uma colega me chamou, e aí quando eu voltei voltei bastante desconhecida, voltei com uma sensação de ainda estar projetada,
A experiência foi muito bacana mesmo. E o que me traz, né, essas reflexões aí de aprendizados? Como que você vai aplicar uma projeção, né, no seu dia a dia? Para mim, quais hábitos podem alinhar a lógica interassistencial e cosmoética, e todos temos um papel na evolução coletiva. Quer dizer, o que vem trazendo para mim essas projeções desde lá do início? Primeiro, que veio me reeducando realmente o meu parapsiquismo. A gente vem quebrando alguns conceitos, algumas crenças, os pré-julgamentos. Ter um pouco mais de paciência com você mesmo, eu era muito crítica comigo, bastante ansiosa. E principalmente, além, né, eu tenho essa questão da projeção da consciência, sair fora do corpo com facilidade, mas eu acho que me trouxe principalmente a minha presença no intrafísico, que eu acho que para mim, eu vejo hoje, né, no decorrer dos anos, que a minha maior dificuldade era o estar totalmente presente aqui. Inclusive, acho que o meu trabalho já foi proposital, porque no meu trabalho eu sou podóloga, né? Então eu preciso estar ali presente, trabalhando, para não cortar a pessoa, não machucar a pessoa. Então, assim, fora isso, eu falei, nossa, meu dia a dia era muito confuso, porque eu ouvia vozes, eu não sabia, eu via pessoas, eu via cenas, então eu não sabia muito trabalhar com isso. Então, eu acho que a projeção da consciência me trouxe exatamente essa força energética também de estar presente no dia a dia, nas minhas atividades diárias. E conforme foi passando também, a interassistência sempre teve presente na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei bastante de assistir, mas de uma forma mais cosmoética, como eu falei para vocês, sem julgamento. Aí eu vou assistir esse dessomado, né? Porque, nossa, ele bebia, ou ele, sei lá, era um drogado. E agora eu assistia de uma maneira, com um certo pré-julgamento, agora já não mais. E a volta disso também, às vezes eu voltava de uma assistência ainda meio impactada, hoje já não ocorre mais isso. Bom, gente, é isso que eu vim passar para vocês, dividir com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma e provocado algum interesse em vocês pela projeção, pelos cursos. Eu agradeço, um ótimo dia para vocês e até mais uma outra palestra, quem sabe, né? Dividindo mais algumas experiências com vocês. Tchau, tchau.